Hoje vamos conversar à luz do texto de Números, no capítulo 21. O tema de hoje: como vai sua família? Abra comigo, Números capítulo 21. Números capítulo 21, versículo 4. Você tem a sua Bíblia aí? Por favor. Números no Velho Testamento, capítulo 21, versículo 4 em diante. O texto diz assim: partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Moisés, ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Que o Senhor nos abençoe nessa meditação. Amém? Como vai sua família? Como está a sua família? Você tem enfrentado lutas na sua casa? Tem surgido dificuldades? Problemas? Como vai sua família? Amigos, pergunto a você: o que a pandemia melhorou e o que a pandemia piorou na sua casa? Você já fez essa análise? Esta avaliação? Queridos irmãos, a família é um projeto de Deus. É verdade. Mas a construção é humana. Ou seja, quem faz a família acontecer não são os anjos, não é o Espírito Santo, mas são as pessoas. Eu e você. E não pense que em um passe de mágica as coisas irão acontecer no seu lar. Não pense isso. Porque a vida não é assim. A construção de uma boa estrutura familiar, gente, leva tempo. É uma semeadura constante. É uma semeadura diária. Mas, meus irmãos, tem muita coisa que pode destruir a sua casa. Tem muita coisa que pode destruir um lar, uma família. E hoje eu quero ver com vocês a relação entre um cristão e a sua família. Pergunto a vocês: vocês gostam de serpentes? Cobra? Tem alguém aqui que gosta de serpente? Deixa eu ver, levante a mão. Quem não gosta das cobras? Deixa eu ver. Olha lá. Eu estou perguntando isso porque tem gente que gosta. Alguns até, eu conheci um rapaz, ele é muito querido, inclusive dessa comunidade. Pode ser que ele esteja até me assistindo nesse momento. Uma vez eu fui convidado para ir na casa dele e ele tem lá um aquáriozinho, uma cobra. Olha que coisa linda. Dá comidinha para ela. E aí um dia ele pegou a cobra na mão e disse assim: não tem problema, pode pegar. E eu imagino, pegar uma cobra, gente, não dá. E aí eu estiquei o braço e a cobra veio e começou a enrolar o meu braço. Falei: está repreendido em nome de Jesus. Sai daqui.
Tem gente que gosta, mas é claro que a grande maioria das pessoas responderia não. Gente, existem cobras de vários tipos, de várias espécies, cores, tamanhos. Algumas são venenosas, outras não são venenosas. Agora, tenta imaginar. Imagine todo tipo de serpente invadindo a sua casa. Imagina você num belo dia, chegando em casa, depois de um dia cheio de tarefas e trabalho, chegando em casa e você vê as serpentes, cobras entrando na sua sala, pela janela, em todos os cantos. Que reação você teria? Você já imaginou um negócio desse? É desesperador. No mínimo, é desesperador. Então, tente imaginar a cena do que nós acabamos de meditar, daquilo que nós acabamos de ler. Imagina só. Veja, as serpentes na Bíblia são símbolo de destruição e do mal. Aí alguém vai dizer assim, agora entendi por que a minha sogra é uma serpente. Agora eu consegui entender por que a minha mulher é uma víbora. Não tem aqui, né, irmãos? As mulheres são uma bênção. Cadê as mulheres aqui? Deixa eu ver. Tem mulheres aqui? Uma bênção. Cobra mansa. Cobra. É cobra mansa. Mas, gente, as serpentes na Bíblia é símbolo da destruição e do mal. Desde a história lá do início, em Gênesis, a história de Adão e Eva, a serpente foi usada pelo mal para conduzir a raça humana à desobediência. Interessante isso. Mas o que aconteceu aqui nessa história, gente? O que acontece no texto que a gente acabou de meditar, que acabou de ler? É importante a gente conhecer e ver o contexto aqui. Do que está acontecendo. E a Bíblia nos conta que Israel acabara de sair do Egito depois de 450 anos de cativeiro, meus irmãos. E cerca de 1 milhão de pessoas estavam ali atravessando aquele deserto até chegar à terra que lhes fora prometida. A terra prometida. E aí, num dado momento, no meio do caminho, a Bíblia diz que Israel começou a murmurar contra Deus e contra o seu líder Moisés. Sim, começaram a questionar e a murmurar. E, gente, abrindo aqui um parênteses importante nesse aspecto, é impressionante como nós somos, por natureza, incoerentes. É impressionante. Isso faz parte de nós, da nossa constituição psicológica. Como somos incoerentes. Hoje, nós queremos uma coisa e amanhã já nós não queremos mais aquilo que nós acabamos de pedir. Queremos outra coisa. E a incoerência aqui, gente, dessa história, está no fato de que o povo de Israel, meus irmãos, que for escravo, sem pátria e sem respeito, tinha acabado de sair da escravidão, tinha acabado de sair do Egito e agora indo em direção a uma terra nova, a terra prometida. Mas em pouco tempo eles começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés. E olha o que eles diziam, eles estavam bravos. No versículo 5 mostra, olha só, veja na sua Bíblia o que eles estão dizendo. Porque vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto. Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Ora, se Deus os tirara do Egito, é porque Ele os sustentaria com suprimentos, daria provisão, uma saída. Mas, meus irmãos queridos, é sempre assim. Não tem jeito. Quando nós estamos na hora mais difícil da vida, num momento tão complicado da vida, quando surgem questões, dificuldades, quando surgem problemas, nós perdemos a esperança e perdemos a fé. Impressionante. Nessa hora, parece que a gente não sabe o que vai fazer. Qual o rumo
a tomar, nós não sabemos, e aí vem o desespero, a tristeza se instala, a depressão chega e nós ficamos completamente perdidos. E neste momento, meus irmãos, nesse momento da história, Israel era um povo completamente perdido, murmurando contra Deus e contra o líder Moisés. Esse é o quadro. Entenderam até aqui? Amém? Essa é a situação. Agora, diante dessa história, como é que nós podemos aplicar tudo isso em nossa vida e em nossa família? Como é que nós podemos aplicar essa história que acabamos de ler em nossa vida e em nossa família? E eu quero deixar com vocês aqui, nessa noite, você que está em casa, anote, por favor, tome um papel, uma caneta ou celular, o que for. Anote 3 lições interessantes e importantes que esse texto mostra. São 3 lições para a gente aprender. E a primeira lição que eu deixo para o seu coração, o primeiro aspecto importante dessa mensagem é o seguinte, é que serpentes continuam invadindo as nossas casas. Serpentes continuam invadindo as nossas casas. Você pode repetir isso? Vamos falar bem forte, vamos participar mesmo, gente? Vamos lá. As serpentes abrasadoras, que diz o texto aqui, que invadiram as tendas no acampamento de Israel, continuam invadindo as nossas casas hoje. E o texto aqui declara que eram serpentes da parte de Deus. Isto é, tinham a permissão de Deus para atacar as famílias. Gente, a palavra hebraica, traduzida como abrasadora, significa venenosa. Serpentes venenosas. As picadas dessas serpentes eram ardentes, letais, mortais. E o texto diz, como nós lemos aqui, que muitos morreram. Muitos morreram. Aquelas serpentes chegaram como consequência do pecado, da murmuração e da desobediência do povo de Israel. Olha só, gente. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que as serpentes continuam invadindo as nossas casas em consequência dos nossos próprios pecados. Esta é uma realidade. Agora, simbolicamente, queridos, algumas serpentes estão invadindo as tendas das famílias brasileiras. Eu vou dar aqui alguns exemplos de serpentes que têm invadido muitas casas e de repente têm invadido a sua casa. Por exemplo, serpente do desamor. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Não é verdade? E o que tem acontecido? O amor de muitos tem se esfriado. O amor tem se esfriado no seio das famílias. Basta você acompanhar os noticiários, você vai ver as notícias trágicas que estão acontecendo em tantos lares, tantas famílias, quantos e quantos casamentos em crise, gente. Quantos casamentos em crise. Isso nos faz lembrar daquela história de uma esposa que chega diante do marido e diz o seguinte: olha, quando eu lembro do nosso casamento, a vontade que eu tenho é de dar veneno para você. E aí o marido vira para a esposa e diz assim: e quando eu lembro disso, eu tenho vontade de beber o veneno. É a realidade, gente. É o que tem acontecido. Então, há muita dor, muito sofrimento, desamor, rancor, desilusão, ódio, vingança. Tudo isso instalado no meio da família.
É a serpente do desamor. Quer ver outro exemplo? Outra serpente? A serpente da inversão de papéis. A serpente da inversão de papéis. Gente, a Bíblia é muito clara ao definir o papel do homem e da mulher na família. Mas hoje esses papéis têm sido violados e isso tem contribuído para a destruição de muitos lares. E o marido e a esposa precisam saber que, de acordo com Efésios capítulo 5, anote, Efésios capítulo 5, eles têm um papel definido no casamento. Depois leia o capítulo todo. Mas o texto diz: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, diz o texto. E mulheres, sejam submissas aos seus maridos, os respeitem e os tratem com dignidade. Então, meus queridos, um marido que ama e uma mulher que respeita, certamente abençoa a família. Posso ouvir um glória a Deus aí? Para saber se vocês estão comigo ou não? Quer ver outra serpente? Anote. Olha outra serpente. A serpente da falta de autoridade. Queridos, onde está a autoridade dentro de casa? Onde está a autoridade dentro de casa? Cadê? Será que hoje há autoridade nas famílias? O que a gente vê nos dias de hoje? Qual é o quadro que a gente vê? Filhos desrespeitando seus pais. Filhos gritando com o pai, com a mãe. Agredindo os pais. E por não respeitarem os seus pais em casa, consequentemente, não respeitam outros níveis de autoridade, quer sejam autoridades governamentais, acadêmicas, eclesiásticas. Gente, hoje em dia ninguém respeita mais ninguém. Muitos jovens não respeitam os mais velhos. Os tratam de qualquer jeito. Que triste esse quadro. E o que nós estamos vendo na sociedade que nós vivemos, queridos, é o reflexo das nossas casas. Se não trata bem o pai e a mãe dentro de casa, vai tratar os outros como? Fora. Hein? Se grita com o pai e com a mãe dentro de casa, lá fora vai ser como? Se agride os pais dentro de casa, como é que vai ser lá fora? É o que tem acontecido na sociedade, nós temos visto. As pessoas estão assim, né? O que nós vemos na sociedade é o reflexo das nossas casas. É a serpente da falta de autoridade. Quer ver outra serpente? Anote aí, por favor. Outra serpente. Serpente da distorção de valores. É a serpente da distorção de valores. Hoje em dia, meus queridos, os valores éticos e morais da família se relativizaram. O que é o certo? O que é errado? É aquela coisa, né? O que é certo para você pode ser errado para mim. E o que é errado para você pode ser certo para mim. O que é o certo? O que é errado? Então, veja, que não existem mais princípios absolutos, valores consolidados, não existem mais parâmetros, não existem mais definições. Ou seja, está havendo uma relativização total das coisas. É isso que tem acontecido, queridos. E aí, diante disso, qual é a família que pode subsistir ao ataque que a mídia tem imposto sobre ela? Como resistir? Você já observou as relações familiares nas novelas? Vocês já observaram isso? Como é que funciona? Gente, é impressionante a confusão. Não há um casal que permaneça o tempo inteiro junto ao longo dos capítulos. 1 hora dá bode, dá pau, separam. E essas coisas vão entrando na nossa casa, vão entrando no subconsciente das crianças, no subconsciente do marido, da mulher, da esposa. A traição e o adultério passam a ser normal, a sexualidade vira uma opção pessoal.
E assim vai, queridos. Enfim, muitas serpentes que estão entrando nas casas das famílias, essas serpentes vêm para destruir, queridos, para destruir. Muitas serpentes que estão entrando nas casas das famílias são serpentes perigosíssimas, venenosas, destruidoras. Porque qual é a missão do diabo, gente? Qual é a missão dele? Matar, roubar e destruir. Eu quero que você saiba, que fique claro para você nessa noite, que o diabo não tem dó de você. Não pense que ele é como Deus, que é misericordioso e compassivo. O nosso Deus é misericordioso e compassivo. Sim ou não? O diabo não. O diabo não tem dó de ninguém. E ele quer arrebentar com você, arrebentar com a sua casa, com a sua família e com a sua história. Mas nós declaramos em nome de Jesus que ele está derrotado, porque Jesus veio a este mundo, para isto Cristo se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O diabo está derrotado na sua casa, na sua família e na sua história, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, que assim seja. Agora, olhando para essa história, meus queridos, o que acontecia quando uma serpente mordia um israelita? O que acontecia? A consequência aqui era a morte. Eles morriam. E quando hoje essas serpentes mencionadas aqui invadem a sua casa, o seu casamento, a sua família, a mente dos seus filhos, a consequência, gente, é igualmente a morte. A morte emocional, a morte psicológica, a morte moral, a morte ética, a morte espiritual e até a morte física. As cobras abrasadoras ou venenosas que invadiram as tendas de Israel, elas continuam entrando hoje no meio das famílias no mundo inteiro. Segunda coisa que eu quero deixar para o coração de vocês, segunda lição, anote por favor, importante. Os ferimentos devem nos levar a Deus. Os ferimentos devem nos levar a Deus. Gente, o nosso Deus é muito bom. A Bíblia diz que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Levante as suas mãos e declare isso bem forte. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mais uma vez, igreja, bem forte. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Gente, Deus é tão bom, Deus é tão fiel, Deus é tão poderoso, Deus é tão misericordioso que Ele transforma tragédias em bênçãos, aleluia! É o que Ele pode fazer hoje na sua casa, na sua família. Mas veja, o que fizeram aqui os israelitas diante daquela cena triste, de milhares de pessoas mortas por causa das cobras? O que aquele povo fez? Veja, uns estavam ali de luto pelos seus entes queridos, vítimas das serpentes. Não é? Outros estavam enfermos em consequência das picadas daquelas cobras e daquele cenário terrível, cenário de horror. Mas o que fez aquele povo diante dos ferimentos? O que eles fizeram? A Bíblia diz que eles voltaram-se para Deus. O que eles fizeram? Voltaram-se para quem, irmãos? Para Deus. Gente, eles fizeram aqui, o texto mostra, 3 movimentos. 3 movimentos. O primeiro movimento, eles reconheceram que pecaram. O segundo movimento, eles confessaram o pecado. E o terceiro movimento, eles suplicaram pela misericórdia de Deus. 3 movimentos, anote. Isso é importante para a sua vida.
tem tudo a ver com o momento que, de repente, você está vivendo. O que eles fizeram? 3 movimentos. Primeiro, eles reconheceram que pecaram. Segundo, eles confessaram o pecado. E terceiro, eles suplicaram pela misericórdia de Deus. Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Diante daquela tragédia que estava acontecendo, eles disseram no versículo 7, você pode conferir, eles disseram: Moisés, nós pecamos. Nós pecamos. Pecamos contra Deus, pecamos contra você, nós confessamos o nosso erro, nós sabemos que o que aconteceu foi fruto do nosso pecado. Nós pecamos. Gente, pecar é errar o alvo, pecar é desobedecer, e todo pecado tem consequência. A Bíblia diz que o pecado tem um salário. Qual é o salário do pecado, irmãos? É a morte. O salário do pecado é a morte. Mas eles reconheceram, o povo confessou, e é por isso que a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 55, versículo 7, que diz que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau abandone os seus pensamentos, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Aleluia! Como é bom saber que o nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Misericórdia é ter o coração voltado para o miserável. Isso significa misericórdia. Misericordis, em latim é misericordis. Miserere, miserável, cordis, coração. É ter o coração voltado para o miserável. Eu quero que você saiba que o nosso Deus é um Deus que tem um coração voltado para o miserável arrependido. Louvado seja o nome dele. Ele tem um coração perdoador. E olha, a Bíblia diz, há um versículo lindo que declara: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados, nossos pecados, e nos purificar de toda injustiça. E aquele povo confessou. Mas eu pergunto para você agora. Agora o canhão está voltado para você e para mim, para todos nós. Quais são as suas atitudes diante dos teus ferimentos? Quais são? Quais são as nossas atitudes diante dos ferimentos que a vida proporciona? Eu sei que existem pessoas aqui que estão machucadas, estão feridas. Óbvio. Eu sei que as pessoas que nos acompanham, muitos que nos acompanham agora nesta ministração, através dessa transmissão, eu sei que você na sua casa, muitos estão machucados, estão feridos, e são ferimentos produzidos dentro de casa. Esses doem mais. Aqueles ferimentos produzidos por pessoas que nós amamos tanto. Pega tanto isso pra gente, não é não, pessoal? Machuca mais. Mas eu pergunto, o que é que você tem feito com isso? O que é que você tem feito com esses ferimentos? Porque problemas e lutas, todos nós tivemos, temos e teremos. Enquanto você estiver vivo, você vai enfrentar lutas e dificuldades. E as nossas maiores dificuldades têm a ver com relacionamentos. Os grandes problemas que nós enfrentamos na vida têm a ver com gente. Ou seja, muitas vezes eu sou o problema do outro e muitas vezes o outro é o meu problema. Assim são as relações, queridos. Nós temos problemas. Mas a grande questão não é o problema, mas é o que fazemos diante dele. A questão não são os problemas que nós enfrentamos, mas é como nós enfrentamos os problemas. Aí está o negócio. Então saiba que a sua dor, o seu problema, sua dificuldade, a sua luta e a crise que você tem passado podem te levar para dois caminhos. Primeiro, para murmuração e pecado. E o segundo, podem te aproximar mais de Deus. Por qual caminho você vai entrar? Veja o exemplo de Israel. Os sofrimentos aqui de Israel levaram aquele povo para perto de Deus. E a reconhecer seus pecados. Eles agora não ficaram culpando ninguém. Culpando os outros, culpando o faraó. Não voltaram a culpar Moisés.
Não. Como muitas vezes nós fazemos, não é não, gente? Quando dá alguma coisa errada na nossa vida, na nossa família, a gente culpa alguém. A minha vida está assim por causa do meu marido. A minha vida está assim por causa da minha esposa. A minha vida está assim por causa dos meus pais. A gente transfere. É o que Freud dizia. O ser humano faz isso, transfere culpa. Meus queridos irmãos, mas aquele povo não fez isso. Não. Eles disseram, fomos nós que pecamos. Gente, o caminho da cura, eu quero que você anote isso, por favor. O caminho da cura é assumir a própria culpa. É dizer o seguinte, eu errei, a falha é minha, eu pequei contra Deus. O negócio aqui é comigo. A cura de uma vida, de uma alma adoecida, começa no arrependimento. Como alguém já disse, que o arrependimento é a primeira palavra do Evangelho. Qual que é a primeira palavra do Evangelho, irmãos? Arrependimento. Certa vez, queridos, diante da pregação de Pedro, uma pregação poderosa, o povo chega diante dele e pergunta, o que faremos então? E aí Pedro responde, dizendo, arrependei-vos. Arrependei-vos, arrependam-se diante de Deus, arrependam-se dos seus erros e do pecado de viver uma vida sem Deus, arrependam-se. O homem se afastou de Deus e egoisticamente tenta viver só, e o solitário busca o seu próprio interesse, e quem vive só se arrebenta na vida. Porque a gente não foi criado para viver só. Não é bom que o homem esteja só. Ninguém é uma ilha. Não. Mas a ordem é, arrependei-vos. Qual é a ordem, irmãos? Arrependei-vos. Os sofrimentos e as dores que nós enfrentamos só fazem sentido se elas nos conduzirem à presença de Deus, irmãos. É isso, queridos, é isso. E mais uma vez eu pergunto para você, o que é que você tem feito com a sua dor? O que é que você tem feito? Não desperdice isso. Não desperdice esse momento. Deus pode transformar cada sofrimento seu e te fazer uma pessoa muito melhor, para a glória de Deus. Não desperdice. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa, sua família. Que Deus hoje traga cura e restauração para o seu lar, para o seu casamento, para a relação com os seus filhos, em nome de Jesus, amém. Mas, começa no arrependimento, começa com quebrantamento. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza, irmãos. Ah, como é bom saber disso. Então começa no momento da humilhação diante de Deus. É dizer, Deus, fui eu, o problema sou eu que tenho falhado, eu que tenho pisado na bola, as coisas não vão bem dentro da minha casa, o problema sou eu peço perdão, eu assumo minha culpa. Mas sabe qual é o grande problema? Tem muita gente que continua com o coração duro, coração petrificado, um coração de pedra, sem provar o amor, o cuidado, o perdão e a fidelidade de Deus. Mas como eu disse para vocês, gente, Deus é tão generoso, Deus é tão bom, meus irmãos, que Ele mesmo diz, fazei prova de mim e vejam se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês bênçãos sem medidas que nem terão onde guardá-las. Olha esse Deus, queridos, confie em Deus, entregue a sua vida a Ele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, Ele vai fazer, Ele tudo fará. Mas a primeira coisa que as famílias de Israel, a primeira coisa que o texto mostra que as famílias de Israel fizeram foi reconhecer o pecado. Eles reconheceram, e talvez nessa noite você tenha que fazer isso também. Você vai ter que seguir aqui
esses passos você vai ter que reconhecer, você vai ter que confessar e abandonar. Espírito Santo está falando conosco nessa noite. E aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor está falando neste lugar. Talvez esse seja o quadro da sua vida. Você vai ter que sim reconhecer que o problema é você, que é pecado. Você vai ter que confessar e abandonar. E a Bíblia nos garante que aquele que confessa e deixa e abandona, este alcança misericórdia. Maravilhoso isso, gente. Então o desafio para nós, neste tema, nesta mensagem, é deixar as nossas amarras, nos libertar destas serpentes, aprender a não culpar as pessoas, assumir os nossos erros e dizer: Pai, fui eu mesmo quem errei, e eu te peço misericórdia sobre a minha vida, sobre a minha casa, a minha família. Porque, gente, enquanto nós não reconhecermos que nós somos muitas vezes a causa do problema e não pararmos de dizer como Jean Paul Sartre, que o inferno são os outros, gente, nós continuaremos experimentando o veneno das serpentes abrasadoras que entram nas nossas casas. Não tem jeito, o caminho é este: reconhecer. É o arrependimento, arrependei-vos. Amém até aqui, irmãos? Há um último aspecto que eu quero deixar para o seu coração nessa mensagem. Há um último aspecto importante. Olhem sempre para Jesus. Você pode repetir isso? Mais forte, vamos lá, irmãos. Olhem sempre para Jesus. Olhem sempre para Jesus. Qual é o final dessa história, gente? Qual é o final? O final dessa história é quando Deus aqui manda Moisés dar a solução. No versículo 8 do texto, se você quiser ler. Deus disse lá: Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Quem for mordido e olhar para a serpente, viverá. Gente, que processo esquisito, né? Que coisa mais estranha. Impressionante as coisas de Deus, né? Aos nossos olhos. E aí no verso 9 diz o quê? Que Moisés então ele fez uma serpente de bronze. E por que de bronze? Porque ela simbolizava a inflamação dos ferimentos. E é muito interessante que em recentes escavações arqueológicas, na cidade de Tímina, o local provável onde aconteceu essa história, encontraram um templo em forma de tenda e uma serpente de bronze de 12 centímetros, mostrando então, queridos, a veracidade dessa história e como ela se perpetuou. Mas veja, não era a serpente de bronze que curaria o povo. Eu vou repetir isso, só que é muito importante o que eu vou dizer. Não era a serpente de bronze que curaria o povo, e sim o que ela representava. Eu digo isso por quê? Porque muitas vezes, meus irmãos, nós também nos voltamos para os símbolos achando que o poder vem deles. E aí a gente entra naquela história do copo de água ungida, da toalhinha ungida. O que mais? Da camiseta do pastor, né? Do suor ungido do pastor. Do cuspe da unção. Receba. É o que a gente tem visto por aí. Gente, o poder não vem dos símbolos. O poder vem de Deus. Você pode repetir isso? O poder não vem de símbolos. O poder vem de quem? De Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Toda vez que Israel olhasse para a serpente de bronze, toda vez, entenderia que aquilo tudo aconteceu porque eles pecaram.
eles murmuraram, eles desobedeceram, era a consequência do pecado deles. Mas também, por outro lado, quando eles olhassem para aquela serpente de bronze, eles entenderiam que Deus era capaz de salvá-los pela sua graça, bondade e misericórdia. Glória a Deus. E então, séculos depois, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, Deus nos revela que essa serpente representava o próprio Jesus. Agora vamos fazer um link com o Novo Testamento. Porque o Velho Testamento precisa ser lido assim. Fazendo um link com o Novo Testamento. E olha que interessante, Deus nos revela, então, em João, no capítulo 3, versículo 14 e 15, para você anotar, que essa serpente representava o próprio Jesus. Sabe o que o texto diz? O texto diz assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, aleluia! Dá um aleluia bem forte à igreja, por favor. Aleluia! Sabe que nós não precisamos de uma serpente de bronze, nem de qualquer outro símbolo, porque quem cura e quem salva o homem é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, aleluia. É para Ele que você precisa olhar, é para Ele e nenhum outro que nós devemos olhar, para o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Quer aplaudir? Pode fazer isso, sim, bem forte. É para Jesus. O nosso olhar é para Ele, não para símbolos. É para Jesus. E eu pergunto, a quem você tem olhado buscando salvação? A quem você tem olhado? Olhe para Cristo. Olhe para o Senhor. Quando nós olhamos para Ele, quando nós olhamos para o sacrifício na cruz do Calvário, para o sacrifício dele na cruz, nós compreendemos os nossos pecados e nós entendemos que lá era o nosso lugar. Nós deveríamos estar naquela cruz, e não ele. Ele não fez nada, não cometeu pecados. Nós sim, deveríamos estar naquela cruz, meus irmãos queridos, mas nós entendemos também que Ele veio neste mundo para nos trazer reconciliação e salvação eterna e poderosa, aleluia. Glória a Deus por isso. Jesus mesmo declarou: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Que figura linda! Ninguém fica indiferente diante do Mestre. Ninguém fica indiferente diante de Jesus. Ou você crê, ou você não crê. Mas a Bíblia diz que é Ele que nos salva. É Ele que salva a nossa casa. É Ele que salva a nossa família. É Ele que salva a nossa esposa, o marido, a vida dos nossos filhos. É o Senhor que salva, queridos. E o Salmo 91 declara que é Ele que pisa na cabeça da serpente. Ele que pisa nas serpentes que estão invadindo a tua casa, a tua família, a vida dos teus filhos. É o Senhor que pisa, é Jesus de Nazaré, que vence e vencerá sempre todas as serpentes. Louvado seja o nome dele. É o Senhor. E aí, queridos, quando aquele povo olhava para aquela serpente de bronze pendurada num poste, o que acontecia, diz o texto? Eles eram curados. E quando a gente hoje olha para Cristo, o que acontece conosco? Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! Glória a Deus! Em Cristo, meus irmãos, está a vitória da família atacada por serpentes. O desafio desta hora é obediência. E você precisa tomar uma decisão hoje, muito importante. Ou você olha para Jesus, obedece, clama, suplica e tem uma vida transformada em família, ou então você estará perdido. Por quê? Porque as serpentes estão soltas, entrando nas casas das pessoas. Elas continuam soltas. Qual é a sua decisão? Então, guarde no seu coração.
o arrependimento e a obediência a Cristo é a cura das nossas famílias. O arrependimento e a obediência a Cristo é a cura das nossas famílias. Eu quero concluir com vocês esta mensagem antes de participarmos aqui da Santa Ceia. Perguntando, você sente que serpentes abrasadoras invadiram a sua casa? Você sente isso? Você ouvindo essa mensagem, qual é o sentimento que vem no seu coração? Qual é o seu pensamento diante daquilo que você acabou de ouvir? Você percebe, está notando que serpentes venenosas, abrasadoras, invadiram o seu lar? Tem atacado a sua família, o seu casamento, a vida dos teus filhos? Quem sabe hoje aqui neste lugar tem um marido, uma esposa, um filho, chorando a dor de uma picada venenosa. Quem sabe? Mas eu queria desafiar você, que tomou essa picada, a olhar para Cristo. A olhar para Ele e dizer, Senhor, vem me curar. Vem curar a minha casa. Vem curar a minha família. Vem curar o meu marido. Vem curar a minha esposa. Vem curar os meus filhos. Vem curar os meus pais. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. É só Ele que pode sarar. É só Ele que pode transformar a realidade da tua família. Você crê nisso? Quantos creem nisso? Digam amém. Talvez você esteja aqui querendo desistir. Jogar a toalha. Talvez essa seja a situação. Você está desesperado. Você já não sabe mais o que fazer. Ronaldo, estou vivendo uma crise na minha família. Pesada, forte. Eu não sei mais o que faço. Estou desesperado, estou deprimido. Estou triste, cheio de dor. Eu não sei o que eu faço, mas eu quero desafiar você que se encontra nessa situação a olhar para Jesus hoje. Olhe para Ele e diga, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu estou arrependido, eu tenho pecado contra Ti. Hoje, meu Pai, eu decido olhar para a cruz. Eu decido olhar para Jesus e que o Senhor traga cura, restauração e salvação para a minha vida e para a minha casa, em nome de Jesus. Que esta seja a sua oração. Você quer isso? Queridos, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, como Israel olhava para a serpente no deserto. Quando eles olhavam para a serpente lá no deserto, serpente de bronze, eles eram curados. E nós hoje, ao olharmos para a cruz, para Jesus, que morreu em nosso favor, em meu lugar, em seu lugar, pelos nossos pecados, ao olharmos para Ele, recebemos salvação, recebemos libertação, recebemos perdão, recebemos cura, somos renovados, somos avivados. Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé, e receba hoje em nome de Jesus. Receba hoje em nome de Jesus. Receba cura, perdão, restauração, salvação e bênção de Deus sobre a sua vida e a sua casa. E que você possa dizer todos os dias, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, haja o que houver. Haja o que houver, circunstâncias, situações difíceis, problemas, dificuldades, como nós vimos hoje, todos nós vamos ter sempre, sempre. Mas o meu compromisso é, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Levante as suas duas mãos e diga isso bem forte. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais forte, igreja. Levante um aplauso poderoso ao Senhor. Glória a Deus.